Existe uma palavra muito pequena, apenas 3 letras, mas que para muitas pessoas é extremamente difícil de dizer. Essa palavra é não. Parece simples, mas na prática não é. Muitas pessoas passam anos da vida dizendo sim para tudo. Sim para tarefas extras, sim para pedidos de colegas, sim para demandas que aparecem de última hora, sim para responsabilidades que nem deveriam ser delas. E o problema é que, na maioria das vezes, esse sim não vem de um desejo genuíno de ajudar, ele vem de outro lugar. Vem do medo de decepcionar alguém, do medo de parecer preguiçoso, do medo de ser visto como alguém difícil, ou simplesmente da dificuldade de dizer não. E se você já se sentiu sobrecarregado no trabalho, se já terminou o dia com a sensação de que assumiu coisa demais, ou se já percebeu que está sempre fazendo mais do que deveria, talvez você já tenha se culpado por isso, talvez tenha pensado algo como: eu preciso aprender a organizar melhor o meu tempo, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso me planejar melhor. Mas existe uma outra possibilidade que quase ninguém considera. Talvez o problema não seja organização de tempo, talvez o problema seja dizer sim demais. E aqui vem uma ideia interessante. Pesquisas mostram que dizer não é mais difícil do que dizer sim. E mais do que isso, dizer não é uma habilidade, e como qualquer habilidade, ela pode ser aprendida, desenvolvida com prática. Agora pense em uma situação muito comum. Alguém chega até você no trabalho e diz: você pode me ajudar com uma coisa rapidinho? Ou então, você consegue assumir isso para mim? Ou ainda, será que você poderia dar uma olhada nisso aqui? Na maioria das vezes, essas conversas acontecem pessoalmente, e é aí que mora uma armadilha psicológica muito interessante. Pesquisas mostram que as pessoas que fazem pedidos no trabalho subestimam o quanto é difícil para os outros dizerem não. Ou seja, quem pede ajuda normalmente não percebe o peso daquela situação. Para quem está pedindo, parece algo simples, mas para quem está recebendo o pedido, existe um conflito interno acontecendo. Por quê? Recusar naquele momento pode parecer grosseiro, frio ou até prejudicial para a própria reputação. Agora imagine a cena: uma pessoa está na sua frente, olha diretamente para você, faz um pedido. Nesse momento, dizer não pode parecer desconfortável, pode parecer quase uma quebra de expectativa social. E é exatamente por isso que um experimento interessante descobriu algo curioso. Quando pedidos são feitos pessoalmente, eles têm muito mais chance de serem aceitos do que quando são feitos por e-mail. Agora imagina a cena: uma pessoa está na sua frente, olha diretamente para você, faz um pedido. Nesse momento, dizer não pode parecer desconfortável, pode parecer quase uma quebra de expectativa social. E é exatamente por isso que um experimento muito interessante descobriu algo curioso. Quando pedidos são feitos pessoalmente, eles têm muito mais chance de serem aceitos do que quando são feitos por e-mail. Não porque as pessoas realmente querem ajudar mais, mas porque recusar na hora é muito mais difícil. Então, o que acontece? A pessoa responde quase automaticamente: claro, sem problema, pode deixar. E naquele momento parece algo pequeno, mas existe uma consequência silenciosa que muitas vezes ninguém percebe. Agora vem uma pergunta importante: o que realmente acontece depois que você diz sim? Quando as pessoas concordam em ajudar alguém no trabalho, elas tendem a se esforçar mais do que quem pediu realmente espera. Ou seja, a pessoa que pediu ajuda muitas vezes imagina algo simples, mas quem aceitou o pedido acaba se dedicando muito mais do que era necessário. Aquele pequeno sim pode se transformar em horas de trabalho extra, cansaço mental, preocupação constante ou até sobrecarga emocional. E o mais interessante é que ninguém pediu explicitamente tudo isso. Não houve ameaça, não houve pressão direta, mas o simples fato de você ter concordado cria uma expectativa interna. Você começa a pensar: já que aceitei, preciso fazer bem feito. Já que eu disse que faria, preciso entregar algo bom. Não é apenas quem faz o pedido que subestima o esforço necessário. Nós mesmos também subestimamos o tempo das coisas. Pesquisas mostram que as pessoas costumam calcular mal o tempo necessário para realizar tarefas, mesmo quando já fizeram coisas parecidas antes. Ou seja, quando alguém faz um pedido, você pode pensar: ah, isso eu faço rápido. Mas quando começa a executar, percebe que leva muito mais tempo do que imaginava. E aí o custo real daquele sim só aparece depois que você já se comprometeu. Agora vamos falar sobre um fator que torna tudo isso ainda mais difícil: o próprio ambiente de trabalho. Muitos locais de trabalho valorizam coisas como disponibilidade, rapidez em responder, espírito de equipe, colaboração. E tudo isso, em teoria, são valores positivos, mas existe um efeito colateral. Esses valores podem aumentar muito a culpa de dizer não, porque quando alguém recusa um pedido, pode surgir o pensamento: será que estou sendo um pouco colaborativo?
Será que vão pensar que eu não ajudo? Será que isso pode prejudicar minha imagem? E para evitar essa sensação desconfortável, a pessoa simplesmente diz sim, mesmo quando não deveria. Mas aqui é importante esclarecer uma coisa: aprender a dizer não não significa se tornar uma pessoa rude, não significa ser frio, não significa ser egoísta e também não significa deixar de ajudar os outros. Na verdade, o objetivo é outro. O objetivo é proteger sua energia, seu tempo e sua saúde mental. E a boa notícia é que existem estratégias simples que ajudam a tornar isso mais fácil. Estratégias que permitem dizer não sem destruir relações, sem criar conflitos desnecessários e sem parecer uma pessoa difícil. A primeira estratégia é muito simples, mas extremamente poderosa: interromper um momento de pressão. Quando alguém faz um pedido pessoalmente, existe uma pressão implícita para responder imediatamente. Mas você não precisa fazer isso. Uma das melhores coisas que você pode fazer é criar um pequeno espaço antes de responder. Por exemplo, você pode dizer algo como: deixe-me verificar minha carga de trabalho e te respondo mais tarde. Ou então: quero pensar se consigo fazer isso bem. Posso te responder depois? Percebe o que acontece aqui? Você não disse sim, mas também não disse não. Você apenas tirou a decisão daquele momento de pressão social. E isso muda completamente o cenário. Porque quando você se afasta da situação, a decisão deixa de ser um reflexo automático e passa a ser uma escolha consciente. Você ganha tempo para pensar: eu realmente tenho tempo para isso? Isso faz sentido nas minhas prioridades? Ou estou apenas tentando agradar? Esse pequeno intervalo pode evitar muitos sims impulsivos. A segunda estratégia é muito interessante. Em vez de responder apenas com sim ou não, você pode oferecer alternativas estruturadas. Pesquisas mostram que esse tipo de resposta costuma ser melhor recebido do que uma recusa direta. Por exemplo: não posso assumir isso agora, mas posso te indicar alguns recursos que talvez ajudem. Ou então: não sou a pessoa certa para isso, mas posso te apresentar alguém que talvez consiga ajudar. Percebe a diferença? Você não aceitou o pedido, mas também não deixou a pessoa completamente sem apoio. Você ofereceu um caminho e isso preserva a boa vontade na relação. E agora vamos para a terceira estratégia, e essa pode parecer contraintuitiva. Muitas pessoas, quando vão recusar algo, sentem a necessidade de se explicar demais. Elas dizem coisas como: ah, eu gostaria muito de poder ajudar. Estou realmente muito ocupado. Eu tenho muitas coisas acontecendo e começo a listar vários motivos, mas isso pode ter um efeito inesperado. Quanto mais explicações você dá, mais espaço você abre para a negociação. A outra pessoa pode responder: ah, mas é rapidinho. Você poderia fazer só essa parte? Talvez só um pedacinho. E de repente, aquela recusa começa a virar uma conversa longa. Por isso, muitas vezes, a melhor estratégia é algo simples: um não claro e objetivo, como por exemplo: não tenho disponibilidade este mês, ou isso coincide com um prazo que não posso alterar. Sem culpa, sem drama, sem explicações intermináveis, apenas clareza. Aprender a dizer não é, no fundo, aprender algo muito importante: respeitar os próprios limites, porque toda vez que você dizer sim para algo, você também está dizendo não para a outra coisa, talvez para o seu descanso, para o seu tempo pessoal, para outras prioridades importantes. E quando esse padrão se repete por muito tempo, a sobrecarga aparece, o cansaço aparece e muitas vezes até o ressentimento aparece. Por isso, desenvolver a habilidade de dizer não não é apenas uma estratégia profissional, é também uma forma de cuidado consigo mesmo. Então, da próxima vez que alguém fizer um pedido, talvez valha a pena lembrar de três coisas simples. Primeiro, você não precisa responder imediatamente. Segundo, existem formas elegantes de oferecer alternativas. E terceiro, um não claro costuma ser melhor do que uma explicação longa e desconfortável. Porque, no final das contas, dizer não não significa fechar a porta. Muitas vezes significa apenas proteger aquilo que realmente importa: seu tempo, sua energia e sua saúde mental. Bom, galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.